Look, we're looking at the documentary right there. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and rob like a Lenny. Less than a mile from the center of town. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao Wrexham de volta, episódio 15, temporada 2 do nosso podcast. E não desistimos, apenas estávamos muito ocupados para continuar gerando, mas viemos aqui hoje com um time completo, um time especial para encerrar com chave de ouro essa segunda temporada da nossa série podcast. Então estou aqui, eu, Thiago Salerno, nosso CEO da Wrexham Brasil, Lucas Dantas. Como é que tá, Lucas? Tudo bem? Fala, Thiago, tranquilo? E aí, galera, último episódio aí da série, segunda temporada, bem-vindos ao Wrexham. E a comunidade Wrexham Brasil, né, tinha que estar aqui reunida novamente. Hoje temos presença especial de Arthur Lur e Carlos Júnior, da comunidade Notts County Brasil, pra gente trazer esse último episódio, sem spoiler, né? Sem spoiler. E finalizando, né, essa segunda temporada com chave de ouro e já aquecendo a galera para a temporada que está por vir. Aquecendo os motores, né? Então, Arthur, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal. Está, né, um prazer aí estar reunido com vocês aí nesse último episódio aí do podcast. Primeira vez que eu tô participando do podcast e a expectativa é de alguma forma aí contribuir para as discussões. Eu que cheguei neste ano aí na comunidade e desde que cheguei a comunidade contribuiu muito também aqui pro trabalho no meu canal, né, na minha página no Instagram, no canal Mapa Tático no YouTube, né? E também a minha participação, tanto nos comentários como nas narrações, marcou muito aí essa trajetória, pelo menos minha, pessoal, vem me impulsionando a estar criando cada vez mais conteúdo, tanto com a página, quanto para minha página, né, no YouTube, o Mapa Tático. Então, muito feliz de estar reunido com vocês nessa noite e espero poder contribuir aí, à medida do possível, com esse episódio. Muito obrigado de novo aí pela parceria e é isso aí, tamo junto. Boa. Carlos não é novidade aí, pessoal que acompanha o podcast já conhece e não poderia deixar de estar presente aqui esse episódio que fala bastante de Notts County, né? Então, presença especial do Carlos aqui. Como é que tá, Carlos? Tudo bem? Opa, fala galera, muito obrigado aí pelo convite. Onde tem Notts County eu estou e o Notts County está sempre presente no Wrexham Brasil, né? E no Wrexham como um todo, né? Na série também, eles dão uma moral absurda pro Notts County. Então, valeu aí pelo convite e vamos lá, vamos falar do último episódio que reservou uns pedacinhos para falar de Notts County, né? Então, nada mais justo de eu estar aqui também. Isso aí, então, pô, bacana demais. Então, o último episódio ele vai falar, basicamente, né, sobre o encerrar da temporada da National League, né? Então, depois daquela vitória em cima do Notts, aquela catarse, aquela hecatombe de alegria, né? Precisava fechar a temporada, né? Então, assim, a missão ainda não estava cumprida. Apesar de... Me lembro na época aí o Carlos já dizia, cara, agora já era, já jogou a toalha e tal. Precisava ganhar, né? Um dos 2 jogos que faltava para realmente confirmar ali. E a gente até comentou, né, que logo depois da vitória contra o Notts, em seguida tem um jogo que o Wrexham não ganha, né? Logo na sequência tem um jogo que o Wrexham não ganha e daí já ficou aquele, pô, mas será? Então o episódio começa, né, com um pré-jogo, né? Torcida feliz, indo pro estádio, e aquele pré-jogo do jogo que poderia de fato ser o jogo do acesso, né? Então mostra todo um bastidor, um deslocamento do Mark Griffiths ali, indo pro jogo ali, entrando no carro, a cidade inteira falando sobre a possibilidade de finalmente estar saindo da National League, e mostra também a tabela ali, né? Que a diferença no momento era Wrexham com 107 pontos e Notts com 103. É isso aí, né, Lucas? Pois é, e você citou, né, sobre o Notts County, essa diferença, né, que estava mínima, né? Chegou ao mínimo e aí a vitória contra o Notts County deixou o Wrexham numa situação mais tranquila, mas mesmo assim, né, o clima na cidade ainda não era de alívio, é um sentimento, né, que precede o alívio, sabe? Você tá ali aguardando, tá na expectativa para aquele grande momento.
E tava todo mundo, né, esperando isso, esperando aquele momento, essa rodada. E é isso que esse episódio faz, né? Ele cria ali, mostrando, né, todos os bastidores daquele dia, que foi o dia derradeiro, né? Hein, Lucas? A gente tem até uma fala do Sean Winter, né? Que ele comenta que é ridículo um time na National League fazer os 103 pontos que o Notts estava e não ter a vaga garantida, né, Arthur? Então foi algo que realmente marcou muito aquela temporada, né? A gente viu agora recentemente uma outra temporada de National League se acabar e, cara, os times não chegaram... O segundo colocado não chegou nem perto do primeiro, né? Então realmente era algo que não fazia muito sentido, quer dizer... Não fazia sentido, não. Pelo regulamento, é o que está escrito, ok. Mas dificilmente a gente veria outro time com 103 pontos não ter o acesso garantido, né, Arthur? É isso, eu só ia citar que depois do jogo do Notts County, né, você tem um empate contra o Barnet, que aí deixa, né, a cidade meio que em atenção, né? Fica aquele clima, né? Poxa, ganhou do Notts County, que era o mais difícil, vai lá e empata com o Barnet, né? E aí, posteriormente, tem um jogo contra o Yeovil Town, que o Wrexham consegue vencer em casa, e aí que vem a decisão contra o Boreham Wood, mas clima de tensão, né? Por causa desses resultados aí, dessa mini oscilação ainda no final, mesmo com a vitória em cima do Notts, que parecia que estava tudo resolvido. E Carlos, qual era a tua sensação naquele momento? Tu acompanhando o Notts aí há muitos e muitos anos, né? E tu finalmente vê o Notts fazer uma campanha de 103 pontos e ainda assim tá na segunda posição, sabendo que só o primeiro tem vaga garantida. É, coisa de maluco, né? Até o legal, né, que na série eles dão uma moral, né, para os jogadores e também para os torcedores, né, e jornalistas ali, setoristas que acompanham, né, o Notts County. Um deles é o Tom Williams, né, que aparece. E ele diz muito bem, né, que viu o Notts County fazer uma temporada absurda, né, uma das maiores da história, e pode não voltar, né, para ligas profissionais, né, que não pode subir, né, você tem um cenário no qual um time faz 103 pontos e tem a possibilidade de não subir de divisão, né? Talvez seria uma das maiores injustiças da história do futebol e seria sem nenhum absurdo, né? Não seria nenhum exagero falar isso. E até na série traz bastante, né, o Langstaff, né, falando que o desempenho de cada time, né, foi tão absurdo que um foi puxando o outro, né? E até os jogadores acompanhavam no vestiário para acompanhar os resultados dos jogos que estavam acontecendo, né? Então, os jogadores do Notts ali no vestiário pegavam o celular e olhava, né, como estava o placar do Wrexham, né? E aí, às vezes, tem que dar um gás a mais, né? Tem que pisar no acelerador. Então, isso é bem, bem bacana. E aí aparece também o John Boston, que o Luke Williams também traz na série. E essa questão do celular, até o Luke Williams proibiu, né, os jogadores a fazer isso, né? Porque, querendo ou não, o Notts tinha que se concentrar no seu, né? E se fosse qualquer outra temporada, o Notts County seria campeão com o pé nas costas, mas tinha o Wrexham no caminho, né? Pois é. E tem uma coisa também que eu esqueci de citar. O Luke Williams, logo depois da derrota contra o Wrexham, ele dá uma entrevista que ele joga a toalha. Ele, publicamente, ele fala, não tem mais chances já. O Notts já perdeu todas as chances, agora o Wrexham é quem vai subir direto, sabe? Então ele meio que ele tira a pressão, né? Foi uma estratégia dele tirar a pressão do time, para o time conseguir fazer os últimos jogos mais leves, porque se tiver ainda alguma chance, vai ser com essa atitude aí que o time conseguiria, né, tirar essa pressão dos últimos jogos e conseguir os resultados que eles precisavam. Sim, ele transfere a responsabilidade, né? Então, assim, mesmo que ele conseguisse ganhar todos os jogos, não dependia mais dele. Então ele tenta jogar um pouco de pressão pro outro lado para ver se gera algum nível de instabilidade ali do pessoal achar que naquele climinha de já ganhou, né? Então ele tentou essa estratégia e jogou, né, o clima de já ganhou pra gente, né? Ele que fez, exatamente. Ele fez isso. E dentro da linha ali do que o Carlos comentou, né, que a série traz esse destaque, né? Essa finalmente, né, a gente viu ao longo de 2 temporadas uma tentativa do Rob e do Ryan de se aproximar, né, de conversar com o pessoal do Notts. Então a gente viu ao longo da série o pessoal tentando falar com os torcedores do Notts, os caras mandando os caras enfiar o documentário naquele lugar. A gente viu tudo isso acontecer, mas nesse episódio em si eles conseguiram sentar realmente com as pessoas do Notts
e gravar, né? Com o Luke Williams, com o Langstaff, com todos os protagonistas do Notts naquele momento. E após eles darem esses depoimentos, né, a própria participação, de fato, no documentário, né, o Ryan comenta, né, que nesse caso, né, eles teriam meio que uma torcida, entre aspas, pelo Notts, e que o Notts não poderia cometer erros, né, nos playoffs, porque realmente poderia custar muito caro uma temporada que foi tão assertiva, né, tão competitiva por parte do Notts, que não poderia acabar assim com o Notts não subindo, né? E esse era o sentimento da comunidade também, né, Thiago? A gente chegou a fazer uma pesquisa dentro da nossa comunidade Wrexham Brasil, e mesmo que o Notts County seja visto como um rival, não é um rival que a gente quer que o rival caia. É um rival que a gente quer que suba com a gente, para depois, na próxima divisão, a gente ganhar deles 2 jogos, não é? Até porque é um rival que te faz querer jogar melhor, né? Te puxa pra cima. Não é aquela rivalidade, por exemplo, do Wrexham contra o Chester, né? Que aí ele é rivalidade de política ali, é mais geográfico, né? Sim. Ali é um rival, o Notts é um rival esportivo, né? Que te alavanca, né? Que te desafia. E o Chester, a galera quer que cai pra 7ª, 8ª, 9ª divisão. Já o Notts é um sentimento diferente. Que suma, né? O Chester da história do futebol. Nem existe. Aí, é parecido como, por exemplo, o Liverpool de Klopp e Manchester City de Guardiola, né? Então, assim, devido às proporções, é parecido. Uma coisa interessante de destacar na série também, nessa parte, né? Desse duelo ainda sobre Wrexham e Notts, é a questão dos gols e assistências, na verdade dos gols, né? Assim como foi uma coisa inédita, essa quantidade de pontos dos dois, a quantidade de gols também do Langstaff, né? Eu acho que foi o recorde da história de qualquer divisão da Liga Inglesa, 42 gols marcados, só que o Paul Manning marcou 38 nessa mesma National League, então os dois, até nisso, foi uma coisa exagerada, né? Nessa disputa pela artilharia. Que um puxou o outro, né? Exatamente. E falando um pouquinho de rivalidade, né? Sem dar muitos holofotes, mas a gente notou agora no encerramento dessa League 2, só saindo um pouco do episódio e indo pro factual de agora, que a gente vê que existe um sentimento de rivalidade da torcida do Stockport County contra o Wrexham, né? A gente viu muito nas redes sociais os caras, mas por que todo esse destaque pros caras? A gente já ganhou deles 2 vezes e tal. E eu noto que não tem tanto isso por parte do Wrexham, assim, o pessoal meio que elegeu o Notts como um rival e não dá tanto essa luz que o Stockport está buscando para ser o rival, entre aspas, do Wrexham. Mas eu acho que essa rivalidade tem tudo para ascender também agora na League One, né, Lucas? Cara, com certeza. Eu acho que agora a gente vai estar vendo o Stockport County como um rival mais forte, né? Porque um futebol é isso, né? A gente está sempre procurando um rival. O sentimento de torcida para um time é maior quando você tem um rival, quando você tem um inimigo para torcer contra, sabe? Em filmes a gente vê isso, no futebol é a mesma coisa. Então, o sentimento da gente procurar um rival, isso acontece a todo tempo. Na National League, na League 2, era o Notts County, sabe? E mesmo tendo o Tranmere Rovers, que é um derby e tal, mas eu acho que para nossa comunidade brasileira, o Notts County ainda era o sentimento ali mais forte de rivalidade. E eu acho que agora na League One, com o Stockport County subindo, sendo campeão, tendo o histórico, né, de ter subido também em uma outra edição que o Wrexham participou e não conseguiu subir, eu acho que o Stockport County a gente naturalmente, né, vai ter esse sentimento de rivalidade contra o Stockport County. Verdade. Bom, mas vamos voltar aqui pro episódio. Apareceu aquelas 2 senhorinhas, né, que dentro da série elas são o que tá se falando no bar, né? Tem aquela se fosse no Brasil seria no bar, né? No não caso, se fala em outra coisa. O que está se falando no café, no chá ali, né? Então, enfim, né, Lucas? E aí, para ajudar ainda, o Notts jogou um pouquinho antes e venceu, né? Reduzindo de novo essa distância e pondo um pouco mais de pressão pro jogo que estava por vir contra o Boreham Wood, né, Lucas? Pois é, esse jogo, pra mim, aconteceu 6h30 da manhã e eu já estava acostumado já a acordar mais ou menos 7 horas, porque a gente começa o pré-jogo às 8 da manhã. Pra mim aqui, né, no Brasil, geralmente o jogo é meio-dia ou 11 horas da manhã, mas foi um dia em que a comunidade Wrexham Brasil acordou mais cedo para acompanhar aí as alertas, né, do que estava acontecendo no jogo contra o Notts. E o jogo do Notts, a gente não teve, né, o resultado que a gente estava esperando.
Então aumentou a tensão ainda mais, né, para essa partida contra o Boreham Wood. Verdade. E aí apareceu, né, o Ryan e o Rob chegando na cidade, né, então eles gravaram com eles aí dentro do carro e tal, falando sobre expectativa, né, e eu imagino a pressão que eles deveriam estar sentindo naquele momento, né. O Ryan chega a comentar que ele já tá 4 noites sem dormir, de tensão, expectativa e, cara, era muito em jogo, né, pra gente pensar assim, pô, questão de investimento, já tava indo pro 3ª temporada, né, claro que não completa, mas já era a 3ª temporada que eles estavam à frente do clube, então, assim, precisava acontecer esse acesso, não tinha mais espaço para falhas, né, então acho que a tensão ali ficou bem latente nessa gravação do carro, e finalmente, quando eles chegam na cidade, eles encontram a cidade respirando o ambiente do jogo, né, e o Phil, tem um depoimento do Phil Parkinson, né, corta para um depoimento gravado dele, que ele comenta, né, que eles estão a um passo de serem imortalizados na história do Wrexham. E a gente até comentou sobre isso no jogo do acesso agora da League 2. Comentamos que aquelas pessoas que tiraram o Wrexham, né, aqueles jogadores que tiraram o Wrexham da National League, eles entraram para a história, né? Talvez, futuramente, quando a gente olhar para trás, e, pô, esses jogadores aqui estavam no acesso da League, da Championship, da League 2 para a League 1. Talvez tu não lembre de todos os nomes, mas os nomes daqueles jogadores que estavam prestes a tirar o Wrexham da National League, esses vão ficar marcados para a história. Concorda, Arthur? Ah, com certeza, com certeza. Até porque, como a gente já havia citado, né, a National League, né, você tem toda essa questão, né, dos anos, mais de década, né, que o Wrexham estava na National League, uma cidade que estava no ostracismo até a chegada dos dois, do Rob e do Ryan. E é o acesso mais difícil, né, gente? É só o campeão que passa. É um campeonato histórico. É um vice-campeão que passou dos 100 pontos. Então, todo esse contexto, né, a cidade novamente ganhando holofotes, né, depois de todo esse período de sofrimento do clube quase fechar as portas, tornam esse acesso muito especial, né? Logo após tem o depoimento do Forster, né? Que é mais um de muitos desses personagens que chegam no Wrexham nessa temporada de acesso e além de trazer experiência, traz toda uma história, uma carga emocional, emotiva por ser um cara que já tinha vestido a camisa do Wrexham no passado, no início de sua carreira, ser um cara que volta da aposentadoria, que faz uma defesa de pênalti no jogo decisivo ali pela liderança contra o Notts County, e ele mesmo fala, né, que ele chegou sem tantas expectativas assim, e agora ele tá tremendo como se fosse um menino, né, como se nunca, né, tivesse jogado um jogo decisivo, um cara que já vestiu camisa de seleção inglesa, né? Então, acho que todos esses ingredientes tornam esse acesso do Wrexham e essa saída dramática, mas estonteante da National League, algo histórico, algo lendário, e esses jogadores, independente do que for acontecer, a gente sabe que agora, pro acesso da League One, muitos jogadores que estão desde a National League devem se despedir, devem sair do clube, né? Alguns já saíram da National League para a League 2, mas muitos se manteram, né? Mas a gente acredita que com esse passo a mais para a League One, a gente deve ver um time totalmente desfigurado, mas esses jogadores, eles já estão marcados para a história, para sempre, na história do clube, independentemente se são craques ou não, são jogadores que tiraram o clube da lama, literalmente, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo. Talvez, né, acho que outros torcedores vão ter outras situações que eles podem também trazer isso como um paralelo também, que é, por exemplo, o Wrexham ficou 15 anos, né, de ostracismo fora do futebol profissional, então esse título, realmente, esse acesso, representa algo muito grande na história do clube. Eu tô falando isso porque, para citar, o título do Corinthians de 1977, que muita gente acha também como um dos maiores da história do clube, por causa de 23 anos do time em ostracismo, e aí essa conquista, né, ela representa uma nova fase que vai começar, uma nova era. Então ela
Então, naturalmente, né, a gente vai dar mais importância para essa subida do que para as outras. Sim, Mas, sim. Ainda assim, né, mesmo que a gente não considere os jogadores agora que subiram da League 2 para a League One na história do clube, eu acho que ainda assim fazem parte da história do clube. Só não vai ter mesmo essa dimensão tão grande, né, quanto é esse feito. Claro. Ô Lucas, já que você citou isso daí, né, do Corinthians, né, que é seu clube no Brasil, é a mesma coisa o Fluminense com a Libertadores ano passado. Eu sou torcedor do Fluminense, assim, existe um Fluminense antes da Libertadores e agora depois da Libertadores. O Fluminense, o Fernando Diniz, ele pode perder todos os jogos, os jogadores, eles podem ir para outros times, pode desmembrar tudo, acabou, assim. Principalmente o time titular, ou boa parte do time titular que fez parte dessa campanha histórica, eles são ídolos históricos da história do clube. Não tem como dizer que o John Arias não é ídolo do clube para sempre, o Cano não é ídolo do clube para sempre, o próprio John Kennedy, que agora tá fazendo cagada, não tem como. Não tem como. Os caras mudaram o patamar, deram um título inédito, curaram o clube, né? A gente fala muito dos traumas, né? Então você fala do Corinthians que nunca ganhava título, o Wrexham que estava 15 anos fora da liga profissional, e o Fluminense que em 2008 tinha perdido uma Libertadores em casa para um time inexpressivo no cenário internacional, né? Que era a LDU, até ganhar aquela Libertadores. Hoje a LDU tem muito mais tradição. Então a gente serviu de trampolim para uma LDU que não tinha tradição nenhuma em 2008 e agora em 2023, né? Então, assim, o Fluminense pode ganhar a Libertadores de novo, 2, 3 vezes, mas especial que nem essa, eu garanto, assim, que para a maioria dos torcedores do Fluminense não tem como, porque foi um descarrego, né? Foi um exorcismo, né? A gente costuma falar isso, né, com a galera, os torcedores. Essa vitória do Fluminense, assim como provavelmente foi esse acesso do Wrexham na National League, foi um exorcismo. Exorcizou um fantasma e é pra sempre, assim, como qualquer título, mas tem uns que realmente não tem como. E esse, eu acho que para traçar esse paralelo também. Isso. É porque não é só um sentimento apenas de conquista, mas é um sentimento também de redenção, sabe? Exato. De tudo que foi falado no passado, agora tá provando que isso não é mais verdade. É a mesma coisa também quando o Corinthians ganhou Libertadores, sabe? Mas é isso. Quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, então tem vários sentimentos de redenção. Eu acho que é isso que representa esse momento aí. Beleza. Voltando então, né? A gente tem a cena do vestiário, onde o Phil Parkinson é muito assertivo, né, no que ele esperava do jogo, né. Ele fala, cara, o pessoal do Boreham Wood vai tentar tirar vocês do sério, vai tentar atrasar o jogo, sabem que só a vitória interessa pra gente justamente pelo resultado que tinha acabado de acontecer do Notts. Então, assim, tentando acalmar os jogadores para dizer, cara, joguem bola. Vocês fizeram 107 pontos até agora na National League jogando bola. Não caem em provocação, não, né, falem com o juiz, ele fala, né, deixa que os assistentes, todo mundo que tá do lado de fora aqui, a gente vai dar o suporte. Entrem lá e joguem. E o que acontece? Acontece que o jogo começa e aos 40 segundos o Boreham Wood faz 1-0. E Lucas, queria conversar contigo aqui, aproveitar esse gancho. Não lembro agora, desculpa, cara, se tu tava na transmissão do acesso. Mas esse dia do acesso dessa transmissão, cara, para a comunidade Wrexham Brasil, foi um dia muito especial, né? Acho que tu te lembra, né? Cara, esse começo de jogo com o dia que o Paulinho narrou, né? A gente teve narração do Paulinho. E logo no início de jogo, já teve aquele baque, aquela balde de água fria, né? Uma caixa d'água de água fria, né? Pra ser mais exato. A gente não tava esperando um começo desse. Pré-jogo de 1h30. Toda uma expectativa, 40 segundos, 1-0 pros caras. Não, o sentimento foi mais ou menos igual o do Ryan, né? Que ele olha pro Rob e fala assim, isso aconteceu de verdade? Sério? O que aconteceu? Isso valeu esse gol aí? Foi mais ou menos isso que a gente sentiu. E o narrador ainda comenta, né? Ele, será que a National League vai fazer isso de novo? Né? Ele trata a National League como uma entidade. Ele fala assim, será que vai acontecer de novo na National League uma coisa dessas? Pô, cara, tá louco. Aquele início de jogo ali foi uma loucura, né, cara? Uma loucura. Mas, assim, dentro do que o Phil Parkinson pediu pra eles no vestiário, o Wrexham conseguiu muito bem lidar com aquele gol, né? Manteve o plano de jogo e conseguiu continuar pressionando, jogando futebol. Tinha tudo pra perder a cabeça, na verdade, né? Com 40... Pô, tem uma expectativa, pô, só ganhar aqui deu, acabou esse inferno. E com 40 segundos tu sai perdendo de 1-0... Cara, é coisa de louco. Carlos, quando tomou o gol aos 40 segundos, deu um fio de esperança, não?
Ah, deu sim. Até porque o Borehamwood Wood tinha a melhor defesa do campeonato, né? Então, Melhor goleiro, os caras né? Melhor goleiro, melhor defesa. Parecia o Maui da Ashmore. grandão. É o Ashmore. Lembro até agora. E, pô, deu uma mega esperança, né? 40 segundos, os caras abrem 1-0 e tem a melhor defesa. Opa, ainda dá, né? Mas aí o Lee aprontou, né? A favor do Wrexham, né? Exato. Como eu comentei, né? O Wrexham conseguiu manter o plano de jogo, não perdeu a cabeça. E logo aos 15 minutos já, o Lee consegue empatar o jogo num cruzamento da direita. Ele fecha no segundo pau, faz um gol de cabeça. E, cara, foi um gol muito importante. E aí a gente conseguiu trazer um destaque, né? Eles trouxeram esse destaque pro Elliott Lee justamente no último episódio da temporada, né? Claro, a gente teve um episódio anterior onde a gente conheceu o pai do Elliott Lee, né, que é um jogador da seleção inglesa e tal, mas o Lee, pela importância que ele tem no time, por toda a história, ele é um personagem que é menos explorado do que os outros, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas a gente explora muito a história do Palmer, do Mullin, do próprio Jordan Davis. Tem jogadores que até tiveram Luke Young, né? Até mesmo do Luke Young. Exato. Dá uma aprofundada maior. Isso. E ele Lee, parece... Perdão. O Lee, por ser um jogador, um expoente técnico tão elevado dentro do time, eu acho que ele não teve um destaque tão grande como deveria ter, né? Então, uma hora que ele faz o gol, tem um corte, né? Que daí mostra ele na casa, né? Brincando com os cachorros e tal. Conta um pouco mais, assim, da rotina do Lee. Arthur, queria comentar? Essa parte do episódio eu lembro, não sei, isso aqui é uma teoria, né, mas o Lee parece ser uma pessoa muito tímida, assim, ele fala, ele tá com a mão, assim, ele tá com o ombro, e ele fala umas coisas assim, meio genéricas, assim, eu quero muito o bem dessa cidade, se a gente ganhar, a gente vai ser promovido pra... Ele fala um monte de coisa meio prolixo, né, parece um pouco desconfortável com a câmera, e às vezes acontece muito isso, né, às vezes o cara pode não ser tanto um expoente técnico, ou não ter tanto destaque como o Lee tem, mas o cara fala bem ali pro conteúdo da série ficar melhor, você trazer esses personagens muitas vezes secundários, e o Lee, por mais, né, é perfil da pessoa, né, às vezes o cara não tem essa desenvoltura toda, né. Pode ser. Às vezes tem muitas pessoas que têm uma facilidade de falar sobre alguns assuntos, mas não tem tantas sobre outros, sabe? Talvez o Lee seja uma dessas pessoas. Talvez você colocando ele numa situação, como por exemplo, tô lembrando aqui, conversa entre o Palmer e o pai dele. Eles criaram um ambiente para deixar a conversa mais fácil de acontecer. Yes. E eu acho que com o Elliott Lee é mais ou menos aquilo, sabe? Eles tentaram trazer um assunto específico, um cenário específico, para ele conseguir ter uma desenvoltura melhor, né? Para conseguir falar sobre aquele assunto sem se sentindo, né, mais confortável. Sim, faz sentido. E é curioso uma fala dele, né? Que ele comenta, né? Perguntar assim, cara, se há 2 anos atrás me dissessem que eu estaria jogando na National League e tal, não sei o quê, perguntar se eu estaria feliz, cara, não estaria feliz. Eu tava jogando divisões acima, né? E ele comenta que, cara, hoje tudo que eu quero é fazer... tudo que eu quero é, digamos assim, fazer com que esse time escale dentro da pirâmide e fazer com que essa cidade tenha sucesso, né? Então ele comenta que tá muito feliz ali. Em alguns momentos, principalmente naquele episódio que aborda a questão do pai dele e tal, não sei o quê, me ocorreu, assim, dele comentar, não, tô muito feliz aqui, quero entrar pra história no clube, aquelas falas tradicionais de jogadores, e eu pensei, né, o pessoal aborda aquele tema, assim, dizendo, por que tu veio pro Wrexham e tal? Tu tava no Luton, né? Ele veio do Luton, né? Só que ele não era um jogador de destaque no Luton. Então ele disse, não, eu queria ter um time e tal, que eu pudesse ter um protagonismo e tal, participar de um projeto que fosse maior que eu. Lembro muito dessa fala dele. E eu pensei, cara, será que é mesmo ou será que ele vai sair na primeira oportunidade? E aí no verão aconteceu, né? No verão aqui do Brasil, na janela de inverno, aconteceu agora, nessa janela de inverno da League 2, dele ter proposta para sair. Dele realmente ter uma oportunidade de pular divisões de novo para cima, que ele teve uma proposta, se eu não me engano, do time Birmingham. Não me lembro. E ele optou por ficar, né? Então, realmente, profetizou, assim, o que ele falou na série, ele teve a oportunidade de nos provar já de que é verdade também. E, pô, legal demais aí poder conhecer um pouquinho também
da história do perfil do Lee, né, Carlos? Não sei se tu compartilha, assim, dessa admiração que a própria torcida do Wrexham tem pelo Elliot Lee. Não, sem dúvida. E até dando um spoiler aí da próxima temporada, o Lee assume o protagonismo quando o Mullen se machuca, né? Então pode ser que ele não seja o cara das câmeras, né? Mas dentro de campo é um cara que entrega e com certeza já é um dos ídolos do Wrexham. Então acredito que a terceira temporada vai explorar bastante aí esse Lee, principalmente porque ele foi o cara, né, do Wrexham. Ele foi eleito, né, o cara do campeonato, assim, dos 11 ideal, né, da competição. O Lee estava lá representando o Wrexham. Então, com certeza, na próxima temporada, vamos explorar mais aí os bastidores, né, da vida do Lee. Verdade. E também tem uma coisa, né? Jogador de futebol gosta de jogar futebol, né? Às vezes, você colocando ele pra conversar, falar publicamente, ele tá completamente fora da zona de conforto dele. Então, tem muitos atletas que realmente não têm a desenvoltura pra falar. E se for o caso do Lee, cara, não tem problema nenhum. Ele já entrega muito em campo. Se ele quiser não falar mais nada pro resto da vida dele e continuar fazendo o que ele tem feito, pra mim tá bom. Eu assino aqui agora. O Thiago, ele citou a questão da transferência do Lee. Eu acho que eu achei aqui a matéria do ano passado. Ele recebeu sondagem, parece, do Birmingham, que na época o técnico era o Wayne Rooney. O Tom Brady tem parte, né, do time, né? Isso. E o técnico na época era o Wayne Rooney, então teve esses rumores aí. O Birmingham na época tava na Championship, né? E hoje deve jogar contra o Wrexham na próxima temporada na Liga 1, né? Então teremos aí o encontro de Elliot Lee com seu quase a fera aí, o seu quase time, né? Espero que eles não venham com sangue nos olhos pra cima do Wrexham. Dessa vez, quando o Wrexham jogar contra o Birmingham, o Ryan Reynolds que vai estar tentando achar qual o jogador do Birmingham que vai trazer pra gente. É isso aí. Então, continuando ali, uma coisa que me chamou bastante a atenção foi o lance do Wayne Jones, né? Wayne Jones, que é esse personagem que a gente aprendeu a gostar tanto na série, torcedor símbolo, dono do The Turf, e é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele tem entradas para a temporada toda para assistir, né? E ele optou naquele momento, que seria o momento histórico do acesso, depois desses 15 anos, ele optou por não assistir o jogo no estádio, e com certeza ele tinha ingresso, para o quê? Duas coisas. Preparar a festa, porque a festa seria no The Turf, sem dúvida nenhuma, mas também para poder assistir esse momento histórico junto dos seus, né? Que ele não teria a oportunidade de ter o ingresso dele, mais o do pai, o da mãe, precisaria de uns 10 ingressos. Aí talvez realmente ficaria difícil para ele. Ele optou por ver o jogo no The Turf, cara, acho que fala muito sobre ele, assim, né? Sobre ele, o envolvimento dele com o time e com quem ele gostaria de estar, né? Naquele momento de alegria e de emoção. Achei bem legal esse lance. Não sei o que tu viu, qual foi a tua percepção, Carlos? Não, sem dúvida. E o Wrexham, ele explora muito esse lado humano, né? E o Wrexham subindo de divisão, né? Para um cara tão fanático, né? Tão torcedor do Wrexham, ficou muito claro que num momento especial da sua vida, ele queria estar junto no local onde ele gosta, né? Que é o The Turf, com a sua família, enfim. Então aquilo representava muito para ele. E fazendo um paralelo, a mesma coisa, por exemplo, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Assistir em casa, né? Com minha família, comemorar em casa, pedir um jantar especial, enfim, fazer uma celebração. Momentos que são marcantes no futebol pra gente, a gente sempre quer ficar perto, né, das pessoas que mais representam pra gente. Hein, Carlos? Você fazendo só mais um paralelo, já que você traçou essa questão do São Paulo, eu pensei muito, né, quando o Fluminense chegou na final Libertadores, de ir pro Rio de Janeiro. Eu já sabia que eu não ia conseguir o ingresso, mas de assistir na cidade. Mas depois eu pensei bem, e não foi uma questão financeira não, que eu tinha até tempo pra ir, poderia tentar pedir uma folga, mas, cara, eu comecei a torcer pro Fluminense em casa. Aqui na Bahia, aqui em Porto Seguro. Então, e tem uma torcida, e a gente tem a galera que a gente assiste os jogos aqui, né? Então, sabe,
por mais que o time seja do Rio, a aglomeração de pessoas é lá, eu comecei a pensar assim, por que não assistir com a comunidade aqui de Porto Seguro, com pessoas que eu posso me identificar, que inclusive tem trajetórias parecidas com a minha, né, de ter começado a assistir os jogos pela televisão, sem ser no estádio, e ter torcido de forma orgânica pro Fluminense, numa cidade, por exemplo, aqui, que a maior parte da torcida é toda Flamengo, Vasco, né? Então é uma galera que já faz parte de um nicho pequeno, e a gente reunir com essa galera na nossa cidade e ter tido a oportunidade de assistir esse jogo nesse ambiente foi uma coisa assim, foi emocionante demais. Tinha professor meu da universidade, com galera que eu nunca tinha visto na minha vida, com galera de todas as classes sociais, de tudo que você pode imaginar reunido na cidade histórica aqui em Porto Seguro, e a gente reuniu para assistir, e foi uma sensação, acho, muito parecida com a dele assistindo no The Turf, né? Esse lance, esse senso de família, de comunidade, que é tão importante no futebol. Pô, sensacional, cara. O Arthur falando isso, eu já lembrei já quando eu assisti o Corinthians ser campeão da Libertadores. Eu sou de Belo Horizonte, eu já fui em São Paulo assistir o Corinthians várias vezes, mas quando o Corinthians jogou Libertadores, eu assisti no bar do Corinthians em Belo Horizonte, onde todos os corintianos se reúnem ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo, e tem um bar lá que, não sei se ainda é lá, mas, pô, cara, deu mais de 1.000 pessoas nesse bar. É um bar pequeno, 1.000 pessoas pra assistir o Corinthians ser campeão da Libertadores. E é isso, a comunidade é isso, cara, porque você quer, quando você tá querendo comemorar o título do seu time, você volta às origens, você volta, como que foi que você teve, né, aquela relação, quando você construiu aquela relação com o time, que ficou muito mais que apenas uma torcida, ficou uma coisa que é emocional, né? Uma coisa que faz parte do seu núcleo, sabe? E é exatamente isso. A gente tá criando esse ambiente para as pessoas poderem assistir o Wrexham juntos e também poderem comemorar. Igual o Arthur fez na Bahia, quando comemorou o título do Fluminense, igual eu fiz lá em Belo Horizonte, quando eu comemorei o Corinthians ser campeão da Libertadores. E igual nós estávamos prestes a fazer, né? Com o andar desse jogo, né? Então o jogo foi pro intervalo, né? 1-1 ainda dava aquele fio de esperança para o Notts, o empate ainda levava tudo para a última rodada, né? Mesmo com essa possibilidade maior do Wrexham, ainda levava a decisão para a última rodada, mas no vestiário o Parkinson, cara, calma, saímos perdendo, conseguimos já empatar o jogo, então mantém o plano de jogo, vamos lá. E, cara, no segundo tempo foi uma tensão, né, Lucas? Pô, eu me lembro que a gente estava transmitindo esse jogo com a narração do Paulinho, como tu trouxe. Esse jogo, até fazendo um parênteses, né, ele até hoje está no nosso canal do YouTube, né, Lucas? Então é incrível como esse jogo não caiu por copyright, né, cara? A gente fez uma transmissão ao vivo no YouTube, passando esse jogo. Tem o jogo completo lá. Com imagem, jogo completo, tudo. E tá lá até hoje. Deve ser o vídeo que mais tem views na comunidade até hoje, né, Lucas? Acredito eu. Pô, é o vídeo ali que tem mais horas de visualização no nosso canal. E enfim, tinha muita gente vendo, assim, eu me lembro do dia, assim, a gente falando, tinha mais de 1.000 pessoas online ao mesmo tempo, vendo aquela live. Eu lembro desse número, assim, e o Lucas pode trazer, mas tinha mais de 1.000 pessoas. Sim. Aí tu imagina que loucura, né, que foi aquilo. E então, quando foi pro segundo tempo, pressão, o Wrexham em cima, e até que surge a estrela, né? Surge o homem que foi iluminado para chegar no Wrexham e ser o protagonista, né, da história. O cara que escreve livro, o cara que tem música, e é o cara que faz o 2-1 com um golaço. Uma coisa brutal, assim, um gol que, se tu não viu, vai lá e vê, porque tá nos reacts, né, Lucas, dos 100 gols do Paul Mullin que a gente fez agora há pouco tempo, cara. Sim. Esse gol contra o Bournemouth foi sensacional, né, Lucas? Pô, cara, a qualidade do chute ali, cara. Pô, o Paul Mullin, ele é uma temporada que ele surpreende a gente a cada rodada. Porque foi uma temporada que, durante toda a temporada, ele esteve naquele nível elevado.
E a gente viu que ele precisaria de meia chance para conseguir converter em gol. E cara, esse gol é insano e totalmente merecido, né? Um golaço feito pelo Paul Mullin num momento ali que simboliza, né, ali, a gente começou mal e o Paul Mullin foi o cara, aliás, a gente começou mal, o Elliot Lee faz o gol do empate, né, e o Paul Mullin ali é o cara que representa esse momento aí da virada e trazendo a alegria de volta ao estádio, né. A torcida canta a música dele, né, do Super Paul Mullin, é uma música muito boa, assim, né, as falas, e aí corta para aquela relação a cena corta para a relação privada do Mullin ali, a relação dele com o Albi, né? E fala muito de como esse tema sensível para ele foi abordado durante essas 2 temporadas da série, sobre a condição especial do filho dele, e fala um pouco da relação dele como jogador, como ele se vê, como ele se sentiu expondo isso e tratando desse tema, e como ele entendeu que ele poderia colaborar com essa questão do autismo, né, do espectro autista, expondo o filho dele, de certa forma, mas ele, por ser uma figura pública, uma figura relevante dentro daquela comunidade, como ele entendeu que aquilo ali poderia agregar para trazer mais, talvez, empatia para as pessoas que não têm essa condição, né, entender algo nesse sentido. E fala muito sobre o Mullin, que ele fala, cara, eu sou uma pessoa normal, eu sou um trabalhador, o futebol é meu trabalho e tal. Fora disso, eu sou uma pessoa normal e eu tenho um filho que tem essa condição e a maneira que eu enxergo que eu posso colaborar é fazendo assim. Então, cara, muito interessante e foi algo que foi muito bem abordado até então pela série e é gostoso de ver assim, né? Então, acaba que a gente se identifica, né? E até talvez tenha realmente, pelo menos, um pouco mais de compreensão, né? Por parte desse tipo de condição, né, Carlos? Não, sem dúvida. E, novamente, né, como o Wrexham, ele humaniza, né? Ele humaniza a cidade, a torcida, os seus jogadores, né? E o quanto que o Mullin, né, você vendo ali o seu dia a dia, né, a relação que ele tem com o seu filho, o quanto que isso pode gerar conexões, quantos pais, né, que assistiram a série e no mundo inteiro, né, vendo o depoimento do Mullin, se identificaram e possa ter ajudado de alguma forma, né? Ou às vezes até, poxa, meu filho é parecido, será que meu filho tem autismo? Será que não? Enfim, né, o poder, né, que essa mensagem, que essa dia a dia, né, com essa proximidade pode causar. E no final das contas, né, é isso, né? Um jogador de futebol, ele é o trabalho dele, né? Para algumas divisões, algumas países, né, bem mais remunerado, né, outros não, né, você pega aí uma Série B no Brasil, né, tem jogadores que devem ganhar um salário mínimo, né, mas o status, né, de jogador, às vezes pode fazer com que a pessoa, ela se deslumbra, né, que crie, né, uma vida ali que ela não vai ter condições para sustentar a longo prazo, e ver essa consciência do Mullin, né, e tudo que ele faz, é bem legal de acompanhar na série. Ele mesmo fala isso, né, Carlos? Que tem um trecho que ele fala que o jogo, o futebol, faz parte da vida dele, obviamente, mas a família é mais importante. Que, no final das contas, ele tá naquele ambiente do futebol exatamente porque ele é trabalhador, porque ele precisa pagar as contas, porque ele precisa lidar com essa questão do Albi, e a partir do futebol, além dele, né, divulgar e fazer esse trabalho de conscientização e com a questão do autismo, né, com o futebol que ele traz o sustento para a família dele, né? Então, que nem tu falou bem, né? E o Thiago também, ele é um trabalhador, como todos nós, claro que tem trabalhadores e trabalhadores dentro do futebol, acho que o Carlos falou muito bem, né? A maior parte dos jogadores não é essa vida de luxo, de deslumbre, existe, né, o mundo real, é isso, é o cara, a casa dele, lidando com os desafios da vida dele, a diversidade, né, de cada indivíduo, né, as individualidades, e a série ela faz muito isso, né, tanto com os jogadores trazendo as peculiaridades de cada um,
o Palmer com a questão da família, do pai dele, né, e sempre trazendo essa questão dos tabus, né? Eu acho que a série é muito, entre aspas, assim, progressista nesse sentido de sempre mexer com esses vesperos da questão da homossexualidade, a questão da pessoa com deficiência. Tem um caso, por exemplo, da Millie, que também é trazida em paralelo com o Albi, né, com o filho do Mully, que é uma torcedora que também tem o autismo. Mas isso que é o legal da série, não trata as pessoas com deficiência como se todos fossem iguais, né, o autismo como todo autista é igual, né, o próprio Mully fala, cada autista tem uma característica, uma dificuldade e uma facilidade diferente. Então a Millie, você já percebe que é um autista totalmente diferente, super espontâneo, super alegre, tá no jogo, faça chuva, faça sol. Tem uma parte que até fala isso, né, a mãe da Millie fala isso, que ela estaria lá na primeira fila assistindo o Wrexham, se tivesse na quinta, na sexta, na 10ª divisão, ela estaria fazendo isso porque a vida dela, ela criou uma fixação nesse universo que é o Wrexham, né? Os desenhos que ela faz, tudo é o Wrexham, né? Já o Albi, ele já tem um perfil mais, assim, um pouco mais introspectivo, ele comenta com o pai, mas você percebe que são personalidades e individualidades, né? Pessoas diferentes, né? Então, e que sai daquele padrão, né? Do futebol é só luxo, é só fama, é todos os jogadores nas férias, na piscina e não sei o quê. E não que não tenha isso, né? Que não possa ter isso, mas a vida é muito mais do que isso, a vida humana, né? Os aspectos, o dia a dia é isso, é a mulher me esqueci o nome, com câncer, é a dificuldade com o filho, enfim, é isso. E pegando esse gancho, né, da cena do Mully, vai um pouquinho pro jogo, o jogo continua desenrolando, o Wrexham vencendo, né, então buscando conseguindo o resultado esperado, e aí aparece um pouco da história do Jordan Davis, né, que na primeira temporada a gente viu com a esposa, perdeu um filho, uma gravidez de 27 semanas, né? Então já era uma gravidez bem avançada e ele perdeu o bebê e mostra como estava naquele momento, né? Que eles estavam justamente, né? No momento que foi gravado, passando pela 27ª semana e para eles foi um momento marcante, né, Lucas? Porque foi bem o tempo que eles perderam o bebê anterior. Pois esse momento, né, é um marco, né, ali, como, por exemplo, o Wrexham, a melhor campanha da história do Wrexham foi na 2ª divisão, em 1979, quando eles atingiram a 15ª colocação. Então, quando eles passaram, né, daquela etapa, foi um marco novo que atingiu para eles, então acho que eles se sentiram mais confiantes, né, que o nascimento iria ocorrer. Acho que eles conseguiram espantar aquele fantasma que acho que involuntariamente, né, você ainda fica pensando no que aconteceu no passado, se vai acontecer novamente. Eu acho que ultrapassar aquele marco, né, eu acho que representou muito para eles em termos de conseguir ter a confiança, né, de que tá dando tudo certo agora, é só a gente aguardar um pouco que vai nascer. É isso aí. Vai nascer e assim como ia nascer o acesso do Wrexham, né? Finalzinho do jogo, o Mully recebe a bola na intermediária, vai para cima do zagueiro, faz o chute, faz o 3-1 e a partir daí era só festa, não tinha mais como o acesso esperado por 15 anos escapar. O 3-1 praticamente garantia, né, Lucas, o acesso e depois dali foi só festa, o estádio enlouquecido, todo mundo aguardando o final do jogo e a redentora invasão de campo tão tradicional no futebol inglês, não? Pois é, golaço do Paul Mully, né, para fazer o 3-1. Pô, quando eu vi o Paul Mully partindo para cima do zagueiro, o zagueiro correndo para trás e o Paul Mully naquela fome que o Paul Mully tava nessa temporada, gol na certa, né? E depois esse momento aí, cara, eu até falei na nossa live aí que a gente subiu da League 2 pra League 1, que assistindo a esses momentos, né, da torcida invadindo o campo, colocando os jogadores pra cima, fumaça, todo mundo gritando, cara, eu me vi lá, sabe? Eu me vi lá comemorando um acesso do Wrexham não sei se vai ser a Championship, não sei se vai ser a Premier League, mas eu me vi nessa situação. Não sei se vai ser um título, às vezes é um título de uma Copa que eu me vi, sabe? Mas, cara, eu me vi naquela situação, me senti lá, cara, vendo a fumaça,
escutando barulho, vendo a torcida, os jogadores próximos, a água sendo jogada, champanhe, sabe? E, pô, eu desde esse dia, eu tô pensando, cara, isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso vai acontecer, cara, isso vai acontecer. É questão de tempo. É questão de tempo. Enfim, o jogo termina, o Wrexham tem o acesso e o episódio vai para a parte derradeira, né? Então a gente, como o Lucas comentou ali, a gente veio comentando ali atrás a parte do comemorar em comunidade, comemorar perto dos seus, vira uma festa, né? Tanto lá quanto em todos os lugares do mundo onde se acompanhava o Wrexham, finalmente o objetivo tinha sido alcançado. E a próxima cena é o desfile, né? Desfile em carro de bombeiros, toda aquela comoção da cidade, né? Se esperava 15 mil pessoas, no desfile de carro aberto no dia seguinte e foram para o Wrexham, né? Participaram desse desfile em carro aberto e dessa comemoração. Mais de 40 mil pessoas, né? É praticamente toda a cidade, né, Lucas? Pois é quase triplo, né? Os caras fazem um planejamento. Imagina você fazer um planejamento para uma festa que vai 15 pessoas. E vai 40. 15 pessoas. E chega 45, 40 pessoas vão. Pô, loucura. Tá ferrado, né? Tá doido. É isso aí. Guardadas as devidas proporções, foi isso que aconteceu. E a última cena, né, da segunda temporada é o bebê do Jordan Davis, que nasceu nesse dia, e o Jordan Davis ele não participa do desfile em cima do carro de bombeiros porque ele estava no hospital vendo o filho nascer. E, enfim, acho que encerra com chave de ouro todas as histórias que a gente viu ao longo dessas 2 temporadas. Então a gente passa pela história do Palmer, passa pela história do Mullin, e essa história do Davis foi aquele ponto, né, que ficou... Aquele gosto amargo da primeira temporada, além do gosto de não ter subido, foi aquele gosto da perda, né, do filho. Eu lembro muito bem que logo, todo mundo falando nas redes sociais, o acesso, subiu, e logo em seguida vem a notícia nas redes sociais de que tinha nascido o filho do Jordan Davis também. Então, assim, a série pegou bem o gancho, né, abordou bem o tema também, e trouxe isso para o último episódio para ser o encerramento que fecha essa segunda temporada. Legal demais. Outra coisa, Thiago, que no final também, né, eles colocam ali um texto falando que a gente vai acompanhar o Notts, e aí mostra a redenção. Eu esqueci o nome do jogador que bate o pênalti contra o Scott, que ele que bate o pênalti que faz com que o Notts suba, né, pra League 2. Então, esse final ali é sensacional, né? Mostrando ali toda a comunidade Wrexham comemorando aquele acesso, e também mostrando o nosso rival também conseguindo a redenção e o acesso também. Nossa, isso, o Scott que sentiu muito, né, o pênalti perdido, né, contra o Ben Foster. Um pênalti que foi decisivo, né, para o Wrexham, né, e para o Notts County na temporada. O Notts que foi conseguir a promoção só nos playoffs. E aí, no Wembley, né, o pênalti decisivo, o pênalti do acesso do Notts County, coube, né, pro Scott cobrar, e ele marcou, né, então ali é uma história, às vezes você sofre, né, para depois você colher, né, então eles amarraram todo esse roteiro, né, e colocaram até o Notts County, o que faz mega sentido. Esse encerramento ali é sensacional, né, e foi até o momento onde o nosso amigo Carlos aqui viralizou, né, nas redes sociais, comemorando o acesso do Notts. Verdade. Algo que rodou o mundo aí, aquele react do Carlos, e, cara, foi algo marcante, né, Carlos? Acho que até, de repente, puder falar um pouquinho sobre a comunidade. Eu me lembro que a comunidade Wrexham Brasil, na época, o Carlos também ainda não transmitia jogo do Notts, então a gente fez esse acompanhamento dos playoffs do Notts. Lembro bem da cena do jogo indo para os pênaltis, e o teu amigo, que eu não lembro o nome dele agora, que é da comunidade também, o Roberto. O Roberto falou, mas que patifaria, o cara vai trocar o goleiro na hora dos pênaltis, que ideia de jirico e tal. E, fala um pouco mais desse acesso, cara, desse final aí, o final da National League, então, veio costurando, né, um time que vai fazer 103 pontos, que absurdo, não subir e tal, não sei o quê. E realmente, né, a história mostra que geralmente o segundo colocado da National League não é o time que sobe nos playoffs, né, porque ele chega tão perto do acesso que quando ele não conquista e vai para os playoffs, ele acaba
perdendo forças e caindo. E para alegria de vocês, né, Carlos, não foi o que aconteceu com o Notts. Além da curiosidade de o Notts praticamente não teve ganhando jogo nenhum durante o playoff ali. Ele praticamente só teve empatando e tal. Conta um pouco mais pra gente aí pra encerrar esse episódio. É isso. O Notts County, durante todos os playoffs, esteve, né, à frente do placar somente por 10 minutos, né? Então, loucura, né? Porque os 2 jogos foram para prorrogação e pênalti. E todos esses jogos, só nem 10 minutos o Notts esteve à frente do placar. Então, foi insano. Playoffs é uma outra competição, né? Você tenta, né, ser campeão ao longo da temporada, né? Se você não consegue, você vai disputar um outro campeonato, né? Onde o Boreham Wood abriu um placar por 2-0 no Middle Lane, né, na semifinal, e o Notts County foi buscar o empate no último lance do segundo tempo, virou na prorrogação, e na final no Wembley, praticamente o mesmo cenário, né? O Chesterfield abriu o placar 1-0, né? O Notts conseguiu empatar nos últimos lances ali na prorrogação em 1-1. Aí na prorrogação o Chesterfield faz 2-1. O Notts County volta a empatar no finalzinho ali da prorrogação 2-2. E aí, antes de acabar o segundo tempo da prorrogação, troca o goleiro ali, né? Numa sacada do Luke Williams, entra o Artmere e ele simplesmente pega 2 pênaltis, né? Então foi coisa de maluco, né? O Boston que ainda perdeu um pênalti, e aí coube ao Scott, né, cobrar o pênalti decisivo do acesso. Esse vídeo, né, que você comentou que viralizou, fui até puxar aqui os números, maluquice, né, porque 231 mil pessoas viram esse vídeo. Então, às vezes eu fico até com medo, né, de olha o alcance, né, que esse vídeo ganhou, né. Mas é isso, né, foi uma redenção. Eu acompanho o Notts County desde meus 14 anos, né? Esse ano fiz 30 anos, então já tem bastante tempo, né, nessa estrada. E o Notts County, ele sempre foi um time underdog, até o ator aí que torce pro Nottingham Forest. O Notts County sempre foi o time pobre ali da cidade, o rival mais fraco, né? Um time que mais teve rebaixamentos da história do campeonato inglês, de todas as divisões, né? O time que mais foi rebaixado e conseguiu acesso, então ele troca muitas divisões. Mas ver uma campanha tão histórica do Notts County, mais de 100 pontos, né? Eu nunca tinha vivenciado isso antes na minha vida. E, pô, ele não ter conseguido acesso direto, e aí conseguir nos playoffs, e playoffs um cenário maluco, né? Um cenário insano, né? Eu não sei como sobrevivi, né, essa temporada. Então, foi bem legal de acompanhar. Com certeza, toda a história aí ficou marcada na minha vida. E simboliza, né, nesse vídeo onde eu extravaso, né, comemoro e vou à loucura, porque estava engasgado, né, essa pedra no caminho que era o Wrexham, mas no final das contas, né, foi tudo uma grande amizade, uma grande parceria, e estamos sempre aí juntos, né, fazendo conteúdos, porque aí acabou criando, né, essa aproximação, né, essa amizade, e no final das contas deu tudo certo para todo mundo, né. Show, isso aí que foi o mais legal, né? Então todo mundo conseguiu subir no fim das contas e, enfim, expectativas para a terceira temporada agora, né, Lucas? O que está por vir, né? A gente até vai ter esse lançamento da terceira temporada antecipado, né? Geralmente amanhã, né? Nos Estados Unidos é amanhã. Amanhã não, porque a gente não vai lançar o episódio hoje quando estamos gravando, né? Mas verdade. Mas é isso, né? Vai ter o lançamento internacional. E, cara, queria perguntar um pouquinho pro Arthur, né? Como ele comentou ali, ele entrou na comunidade esse ano, né? Então ele já pegou a gente na League 2. Quando é que foi que tu, de fato, conseguiu assistir a série, né? Então a gente, encerrando essa segunda temporada, a gente fez podcast, episódio por episódio, desde a primeira temporada até essa segunda aqui. Queremos fazer para a terceira, já deixando um spoiler aqui, talvez um modelo um pouquinho diferente. Mas queria perguntar para o Arthur qual foi o período, né, que período cronológico, temporal, que tu começou de fato a assistir a série e onde o Wrexham de fato estava quando tu começou a acompanhar o time. Olha, a primeira temporada foi lançada em que ano mesmo? Vocês conseguem lembrar? Foi 2022. 2022. Cara, eu me lembro que eu tive o primeiro contato com a série num ônibus, que eu tava fazendo alguma viagem,
Eu não sei, e era uma viagem que eu me lembro longa, acho que alguma viagem, eu acho que era a viagem de férias para São Paulo, e aí eu lembro que eu vi, não sei se foi no Star+, foi alguma desses streamers, a série do Wrexham, e aí eu falei, pô, série de futebol, pô, quero assistir. Eu acho que era na Netflix, né, que passava chegou a passar na Netflix a primeira temporada ou não? Ou sempre foi no Star+? Sempre no Star+, do Star Plus, né? Sempre no Star Plus. Então foi no Star Plus mesmo. Mas eu lembro que não foi muito tempo depois que a série lançou, acho que 1 mês, 2 meses depois que eu descobri a série, que eu tava, né, querendo assistir alguns conteúdos de futebol. Eu tava até baixando também aquela série da Fórmula 1 também, que tem a Netflix, e aí achei essa série do Wrexham na viagem, e aí eu assisti na viagem, eu me lembro que eu assisti a série inteira de uma vez, assim. Eu fiquei ficcionado, né, na série, assisti muito rápido, e aí eu já fiquei naquela, né, poxa, e quando é que vai sair segunda temporada, não sei, e aí nesse momento que eu comecei a me interessar pelo time, mas obviamente não foi de cara, assim, que eu procurei como assistir os jogos, né? Porque eu me lembro que eu procurei um pouquinho na época, mas eu vi que era um negócio assim muito alternativo, né? Você assistir jogo da National League, assim, eu não sabia em qual plataforma procurar isso. Eu vi assim os melhores momentos na internet, mas ficava só nisso mesmo, só nos melhores momentos. E de vez em quando também. Aí quando passou o hype da série, também passou uns 3, 4 meses, comecei a assistir outras coisas, acabei esquecendo. Não acompanhei tanto. Só que aí, né, veio a segunda temporada, que eu fiquei sabendo da contratação. Olha só como é importante, né, esse lance do planejamento do marketing de um time, né? Quando eu vi que o Forster foi pro Wrexham, eu voltei a lembrar do Wrexham. E aí eu me lembro que eu assisti uma matéria falando sobre esse retorno dele, e aí eu fui procurar, eu vi que o Wrexham tava ali, né, pra se classificar, tava em primeiro lugar da National League, né, eu falei, poxa, dessa vez tomara que eles consigam. E aí eu assisti, né, não assisti ao vivo, mas assisti o vídeo, né, da defesa do Forster, né, da defesa do pênalti lá contra o Notts County, que aquilo ali viralizou de uma forma impressionante, né, isso chegou até em canais grandes, ESPN, eu vi as matérias, tava lá. Foi um fim de semana que teve Arsenal e Liverpool, e esse jogo teve mais menções no Twitter do que o Arsenal e Liverpool. E numa época que o Arsenal tava brigando pelo título pela primeira vez em muitos anos. Isso. É isso, aí eu tava no trabalho, aí quando eu vi essa defesa do Forster, eu só fiquei imaginando assim, velho, imagina como eles vão retratar isso na segunda temporada, né, eu me lembro que na época eu ainda tava trabalhando em restaurante, ainda nem tava trabalhando como professor, aí esperei mais um tempo pra temporada lançar, assisti a segunda temporada, eu falei, velho, quando terminou a segunda temporada eu pensei assim, não é possível, velho, que eu não vou conseguir assistir jogo desse time, eu quero assistir o jogo do time, eu quero encontrar alguém que torce pra esse time. Eu falei, não, eu tenho que procurar direito isso daqui. Aí fiquei cavucando. Não cavuquei primeiro em rede social, porque eu sou meio... Agora que eu comecei a mexer mais com a rede social, eu sou meio tiozão, assim, em rede social. Vocês me vê antes de eu produzir conteúdo, eu tinha, sei lá, 400 seguidores no Instagram, assim, porque me seguiu, porque eu tinha Facebook. Eu usava mais Facebook que Instagram, não postava nada no Instagram. E aí eu procurei no Google. E aí eu achei a comunidade Wrexham Brasil, o site, no Google, mandei a mensagem, mandei o e-mail. E aí o Lucas me respondeu, me colocou no grupo. E aí eu entrei no grupo, eu falei, daí o Lucas falou, se você quiser participar da transmissão, vou ter transmissão aí nesse final de semana aí. Poxa, agora eu sou horrível de memória, mas eu acho que foi contra o Mansfield. Não, eu acho que foi. Não foi contra o Mansfield. Cara, foi no começo do Mansfield. Porque o Mansfield foi o primeiro jogo que eu narrei, né? Mas eu assisti uns 2 jogos antes do Mansfield, depois eu lembro. Mas foi mais ou menos aí, né? Nesse miolo aí no final do ano passado, né, que eu entrei pra comunidade e aí eu fiquei nessa pira, pô, velho, que legal participar. Só que eu confesso pra vocês, eu não assistia muitos jogos. Então, só que eu queria participar da comunidade.
né? E aí eu falei, velho, mas eu assisto muito futebol, eu vou fazer uma pesquisa doida aqui, vou mostrar pro Lucas que eu entendo da parada. Eu fui lá, estudei o elenco todo, fiz a anotação, trouxe um caderninho, né? Porque eu pensava, tipo... Preparou pra entrevista de trabalho. Preparei pra entrevista de trabalho. Para os caras pensar que eu tô há 3 anos assistindo, né? Que eu tô assistindo o Rex há 10 anos, que eu sou puto. Mas na hora, assim, eu vi que era uma coisa mais espontânea e também nunca escondi que eu não acompanhava o Wrexham com afinco antes, assim, afinco de assistir todo o jogo. Eu acompanhava pelas notícias, por causa da série, e agora acompanho tudo, né? Agora, desde que eu entrei na comunidade, né, entrei nesse universo de League 2, de divisões inferiores da Inglaterra, aí conheci o Notts County Brasil também, agora eu não saio mais disso daí, agora eu tô Wrexhamizado, né? Eu tô absolutamente apaixonado aí, e me deu um up, né? Porque eu já tinha o canal Mapa Tático, eu tinha câmera que comprei uma câmera Canon, comprei um PC, comprei tudo e não produzia conteúdo, porque eu não tinha motivação, assim, eu não conseguia encontrar uma rotina. E a comunidade me fez encontrar essa rotina para produzir conteúdo de futebol de forma geral, então eu sempre agradeço novamente muito a todos da comunidade, ao Lucas, em primeiro lugar, que me adicionou, que acreditou aí, que me deu esse espaço, o Carlos. Eu fiquei com vergonha de pedir pro Lucas. Eu falei, velho, Lucas, a comunidade, né, vou chegar assim, quero narrar o jogo, não sei o quê. Aí eu confesso que aí eu olhei pro Carlos e falei assim, poxa, velho, o Carlos tá começando agora, então talvez ele não ache tão arrogante se eu pedir pra ele primeiro narrar um jogo do Notts, né? Aí eu falei, Carlos, posso narrar um jogo do Notts? Que eu achava tanto as lives do Notts como do Wrexham, ficava aquele silêncio, assim, às vezes no jogo, eu ficava olhando assim, velho, ninguém vai narrar, ninguém fala nada, aí do nada vinha um comentário, aí ficava 3 minutos sem ninguém falar, e vinha outro comentário, eu falei, velho, tem que ter uma dinâmica disso daí. E aí eu pedi pro Carlos, aí eu agradeço o Carlos por ter me cedido essa primeira oportunidade, e aí sim, né, foi o jogo do Mansfield contra o Notts County, não foi contra o Wrexham, que foi o primeiro jogo que eu narrei nas comunidades. Depois que aí eu fui, né, aí o Lucas ficou sabendo que eu tava narrando, aí o Vitor começou, né, a querer se incentivar mais para narrar, e aí virou um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Aí agora a gente tem 2 narradores aí nas comunidades, tanto do Notts quanto do Wrexham. Então, de novo, agradecer muito aí aos dois por ter me dado esse espaço e ter me incentivado tanto, né? Essa minha longa história, desculpa, me alonguei demais, mas é isso. Não, mas é isso, é só curiosidade mesmo, porque o pessoal que acompanha o podcast, aqui nós 3, já conhecia um pouco da história e tal, e tu, como é o primeiro episódio que está participando, acho que é legal contar. Mas é isso então, né, Lucas? Encerramos, acho que com chave de ouro essa segunda temporada. Acho que vamos deixar os agradecimentos aí a quem mantém esse projeto em pé, né? Então, que é a comunidade Wrexham Brasil, sempre em primeiro lugar. Agradecer também ao Thales, que foi nosso companheiro aí de várias madrugadas para ele, falando dessa segunda temporada, né, desde a primeira. Grande Thales, abração. Próprio Yasser, todo mundo, né, que já fez parte aqui da parte do podcast e conteúdo mais voltado para o Spotify, embora a gente agora na segunda temporada também tenha aberto para o YouTube, né? Foi uma coisa diferente que a gente pôs também, o podcast em formato YouTube. E é isso, vamos ver agora para a terceira temporada como prossegue esse projeto aí do podcast. Então, até já convidando o pessoal a deixar nos comentários se vale a pena a gente continuar. Eu acho que vale, né, Lucas? Acho que conteúdo sobre o Wrexham nunca é demais, né? Nunca é demais. E, só de ter um lugar aqui da gente conseguir encontrar, pra gente falar sobre a série, a gente consumir mais conteúdo sobre a série, trazendo mais contexto, talvez adicionando informações, né? Informações adicionais aí que a gente vê na série. Eu acho que, é um projeto pra gente continuar enquanto tiver temporada. Quando tiver episódio novo saindo, a gente vem aqui e fala sobre eles. E só para encerrar, Lucas, quando é que sai a tradução, a dublagem da segunda temporada? Nossa, cara, não sei, viu? Hoje é dia 1º de maio de 2024. Amanhã vai estrear a terceira temporada da série nos Estados Unidos, lançamento internacional, né? Também vai estar disponibilizado na Austrália, na Europa. E não temos essa resposta. Simplesmente não sabemos quando terá a dublagem da segunda ou até mesmo da terceira temporada, que provavelmente vai ser a pergunta que a gente vai ter que responder a partir de agora. Tem outra pergunta, né, que a gente não respondeu até agora, que é: onde você comprou essa camisa do Wrexham? Essa aqui
Cara, agora essa pergunta aí é mais difícil de responder, porque antes tinha um lugar que você poderia comprar, né? Agora, cara... Você não lembra dessa resenha, não? Você não tá lembrando dessa resenha? Não, vamos deixar no ar. Não precisa falar, não. Vamos deixar no ar. Na próxima temporada a gente explica, né, Carlos? É isso, mas era a camisa do Notts, né? A gente fez uma... A lá, João Kleber, né? A gente deixou pro final da live e não explicou. E até hoje a gente não explicou. Agora sim que eu lembrei. Te agradecer também, então, a participação aqui, né? Tu sempre é um cara que cola conosco aí. Não nega um convite, né? Não pode ver uma brechinha que... É uma cachaça, né? O cara fazer esses conteúdos aqui, isso aqui é uma cachaça, o pessoal acaba viciando. Então, pô, te agradecer, cara. Primeiro pela desportividade, né? Acho que como tu trouxe, assim, a aproximação entre os dois times, que tinha tudo para virar uma rivalidade e aquele ambiente de afronta, de confronto, aquele ambiente não saudável que a gente está acostumado, principalmente no futebol brasileiro, se tratando de futebol internacional, acabou virando, agregou, né? A comunidade Wrexham Brasil agregou a comunidade Notts Brasil e vice-versa. Então, estamos sempre juntos aí criando conteúdo. E, cara, te agradecer por ter podido participar conosco aqui nesse último episódio. Um episódio feliz pro Notts, né? Que a outra vez que tu participou era o episódio da derrota do Notts pro Wrexham, né? Então, é um final feliz, né? Porque o Notts acabou subindo também e fez jus a essa campanha da National League. E acredito que pela tua ótica também acabou sendo legal, né? O destaque que o Notts ganhou nessa série, a própria visibilidade. E até na tua fala, se quiser encerrar, contar um pouco sobre a procura por Notts Brasil, assim, né? Cresceu também com o movimento da série? Cresceu. Eu que agradeço pelo espaço. Super legal a gente poder sempre fazer conteúdo juntos. Esse ambiente, né? Esse cenário me permitiu me desenvolver mais, né? Fazer lives que eu sempre quis, mas nunca tive a oportunidade de me arriscar sozinho. Então você fazer em conjunto, né? Com pessoas que entendem e gostam, né? Também dos conteúdos e dos assuntos que você acompanha, torna mais fácil. E aí até hoje profissionalmente, né? Abriu portas para eu estar trabalhando isso também no meu ganha-pão, né? Então, né? Essa oportunidade acabou me ajudando a desenvolver também para o meu lado profissional e, quem sabe, né, futuramente também meus canais pessoais, né, possam alavancar. E cresceu sim a procura para o Notts County. Essa temporada a gente esteve bem mais ativo, né, para fazer conteúdo e para trazer notícias, porque trouxe para o holoforte, né, o Notts County. E aí, quando as pessoas se deparam, né, com o Notts County, acaba se vendo também que tem uma história super rica, né? O clube profissional mais antigo do mundo, né? Um time extremamente tradicional e desperta até o interesse, né, das pessoas querer saber por que eu torço para esse time, né? Que até então para as pessoas era desconhecido, mas quando elas se deparam com a tamanha história no Notts, acaba fazendo mais sentido, né? E também rendeu alguns cortes aí meio puto com o Notts, que acaba viralizando no TikTok, então... Foi bem legal mesmo. O TikTok tá fazendo sucesso, né, Carlos? Já tá fazendo sucesso. E temporada que vem, vamos esperar mais do Jata, que acho que o homem já tá no ponto, hein, pra próxima temporada. Já tá no jeito. Mas é isso, né? Então agora, Lucas, temos um time para torcer na League 2, sem culpa, né? Podemos ter um time para torcer na League 2 e temos um time na League One aí que vai buscar também um acesso para a Championship. Fica aqui então o agradecimento, vamos encerrar o episódio. Lucas, quer deixar um recado final aí, tu como grande mentor dessa comunidade? O recado final é, se você ainda não faz parte da comunidade Wrexham Brasil, só acessar www.wrexham.com.br, fazer seu cadastro por lá, porque a gente vai acompanhar a League One na temporada 24-25. A outra forma que você tem de acessar a comunidade é mandando a palavra Comunidade Wrexham Brasil pro nosso perfil do Instagram ou do Facebook. Wrexham Brasil, a gente está presente em todas as redes sociais, Twitter, Twitch, YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está na Apple Podcast, Google Podcast, se ainda existir, ainda quando você estiver assistindo esse vídeo, também Facebook, Instagram. Pô, a gente está em todos os lugares, galera. Se você procurar a gente no Google, você vai achar também o nosso site. Então é isso. Se você quiser consumir conteúdo em português sobre o Wrexham, siga Wrexham Brasil. Então é isso. Obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Valeu.
uma missão cumprida, segunda temporada do podcast entregue. Obrigado a todos, um abraço e tchau! Toca o hino. Look, we're looking at the documentary right there. Here they come, a mighty champion.